Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever e depois de assistir esse vídeo, dê o seu like, o seu dislike para a gente saber como é que está o desenvolvimento das nossas aulas. Bom, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores e patrocinadores, de maneira especial os patrocinadores que fazem isso de maneira formal, né? Então, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela tem um centro de orientação teológica existencial. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo o contato do centro de orientação teológica. Você trabalha com terapias, né? As suas relações com Deus, consigo mesmo, né? Nos dias de hoje, isso é tão importante. Também a professora Ana Lúcia Escapim e a tantos amigos, alunos que colaboram com o nosso canal de maneira anônima. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários, né, que fazem os nossos vídeos aqui. Muito obrigado. Bom, gente boa, nós estamos na continuação do estudo de São João. Nós estamos fazendo o estudo da teologia do capítulo 18 e do capítulo 19, que são o centro, a teologia da hora, a hora final de Jesus. Então, eu fiz o vídeo introdutório, né? E no vídeo introdutório nós falamos que o capítulo 18 e 19 contém 5 partes, e cada uma dessas partes tem 5 unidades. Elas vão se estruturando, a palavra é concêntrica, né? É uma palavra meio difícil assim, mas assim, existe um centro em cada uma dessas unidades. A parte central dessa temática, né, é o julgamento de Jesus. Então, as 5 partes, assim, para a gente rememorar um pouquinho a introdução. Primeiro episódio, né, então, são 5 episódios. O primeiro episódio é o jardim, que nós vimos na introdução, no nosso último vídeo, aqui na última aula, que é o confronto entre o bem e o mal, entre luz e escuridão, e acontece num jardim. Então, como eu disse, é concêntrica porque tudo começa num jardim e termina num jardim, né? A sepultura vai ser num jardim, a ressurreição vai ser num jardim. A segunda parte que nós vamos estudar hoje é o interrogatório, diante da autoridade judaica, sobre a doutrina de Jesus. Nós vamos ver como é que São João trabalha isso, qual é o papel da reflexão pós-pascal, pós-Pentecoste de São João sobre esta cena, a cena do julgamento, a cena do interrogatório, mais que um julgamento, o interrogatório. O episódio central, então, que nós vamos estudar no próximo vídeo, é o julgamento de Pilatos, o diálogo sobre a realeza de Jesus. O quarto episódio, e o episódio central, de fato, né, é o julgamento. Né? O quarto episódio é o Calvário, a consumação da doutrina, o cumprimento da revelação. E o quinto episódio é a volta ao jardim, que é o enterro e a ressurreição. Bom, nós vamos do jardim ao interrogatório, os sumos sacerdotes. Então, o texto de João, capítulo 18, do 12 ao 27, ele vai ser um texto que tem algumas palavras-chave, tem uma temática muito específica. O texto que nós vamos estudar hoje, ele é conduzido por Anás. Então, versículo 12. A corte, o tribuno, os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram primeiro Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra no lugar de todo o povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora, à porta, mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e essa deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: não és acaso tu dos discípulos desse homem? Eu não sou, respondeu ele. Os servos dos guardas acenderam fogo porque fazia frio e se aqueciam. Com eles estava também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou Jesus acerca de seus discípulos e de sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo.
onde se reúnem os judeus e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse, eles sabem o que eu ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá, se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és, porventura, também tu, dos discípulos deste homem? Negou, dizendo: Eu não sou. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Então, gente boa, é esse o texto. O texto vai ter essa temática, esta é a cena. E esse texto ele se relaciona a Mateus 27, 1, 11, 31, Marcos 15, 1, 20 e Lucas 23, de 1 a 25. É o episódio do interrogatório diante da autoridade judaica. E aí tem uma dinâmica muito interessante, porque a autoridade judaica. João, ele lembra muito bem que esse julgamento ele acontece antes do julgamento feito por Caifás. Ele só menciona isso enquanto desenvolve o interrogatório que as sinopses, assim, ou seja, os sinóticos, não descreveram. É o interrogatório perante Anás. Anás tinha sido sumo sacerdote pelo ano 6º ao ano 15 depois de Cristo. Só que assim, ele conservava todo a titularidade, esse título, esse poder, ele era um dos manda-chuvas de Jerusalém. Quando aconteceu o que aconteceu, o sumo sacerdote de fato era Caifás. Caifás que governou o Sinédrio, foi sumo pontífice entre o ano 18 e 36 depois de Cristo. Anás é um nome que se abrevia do grego, possivelmente o nome dele era Ananias, era o sumo sacerdote, né, anterior a Caifás. E, na verdade, possivelmente não é nem propriamente anterior diretamente, porque Anás também governou através dos filhos dele. Porém, quem se tornou chefe, sumo sacerdote, foi o genro. Caifás era genro de Anás. Então, Anás era como a gente diz assim, uma autoridade que tinha um peso muito grande, mas ele não era visível. Era alguém que governava, que comandava tudo meio que às escondidas. Por quê? Porque os romanos não gostavam dele. Os romanos ele tinha se indisposto com os romanos, né? Então Caifás governava, era como é que a gente diz assim, era um testa de ferro de Anás. E é somente isso que explica por quê. Jesus é preso e... Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Jesus é preso e não é levado ao sumo sacerdote, é levado a Anás. Então, como é que a gente explica isso? Interessante, ironicamente, Caifás, em hebraico, pasmem vocês, o que significa? Macaco. É uma espécie, não é problema um macaco, um mico, né? Que era usado para nas cortes, era um animalzinho de estimação. Então, Caifás, o nome dele mesmo era José, mas todos chamavam ele de Caifás, e possivelmente chamavam ele de Caifás exatamente por causa disso, porque ele era manipulado, ele era um fantoche, ele era um pau-mandado de Anás. Então, a decisão de apresentar o julgamento de Anás antes do julgamento de Caifás
por parte de São João, ela tem um significado muito importante para a teologia de São João. São João destaca o fato de que a raiz da decisão ela é dada por uma autoridade anônima, ou seja, Anás. Caifás apenas vai agir como um fantoche, ele vai sentenciando no lugar de julgar. Ele vai executar aquilo que o seu sogro determinou. E o que São João quer mostrar com isso? A imagem da maldade dissimulada. Lembra que Jesus tinha afrontado os sumos sacerdotes, os mestres da lei, porque eles eram filhos, eles compactuavam com o mal. Eles diziam defender a Deus, mas na verdade eles defendiam as próprias posições. Então, aqui para a teologia é muito importante, porque é São João dizendo que na sociedade vai haver isso. Quando nós imaginamos que alguém está lá para defender a justiça, talvez aquela pessoa já, naturalmente ela defenderia a justiça, mas quem está por detrás daquela pessoa? Os interesses que ela defende. Então, Anás é a personificação daquela pessoa que governa, age de uma maneira inescrupulosa, de uma maneira soturna, silenciosa. O relato do interrogatório perante Anás dura até o versículo 27. Na verdade, ele enquadra algo que é muito importante. Vocês já ouviram aquela expressão? O que mais me assusta não é simplesmente a maldade dos homens, dos homens inescrupulosos, mas a passividade dos homens bons. Exatamente isso que nós vamos encontrar nesse texto. Por quê? João destaca este fato em dois blocos. Primeiro é a maneira com que Jesus é julgado, inquirido. E do outro lado, a negação de Pedro, que vai ser descrita nos versículos 15 até o 18, e depois retomada no 25 e 27. Só que o interrogatório que está entre no 19 e no 24, ela é contada, inicia-se a negação e ela termina. É como que uma moldura da cena. Por quê? Porque a cena central, de fato, não é a maldade, aquela maldade já era conhecida. O versos 19 e 24, eles novamente vão mostrar que São João está mostrando o mal, mas o que mais incomoda não é isso. Jesus vai levar um tapa na cara. Vai levar um tapa na cara e, na verdade, a cena mostra dois tapas na cara. Por quê? Porque o primeiro é daquele que defende o mal. Aquele que defende um falso governo, uma falsa autoridade, um falso poder. E o outro tapa na cara é dado por aquele que possui o poder. O poder que durante o texto, Jesus vai dar o poder a esta pessoa. E essa pessoa simplesmente lhe dá as costas. Lhe dá as costas de uma maneira muito, muito séria. E isso é testemunhado por João. João que é aquele discípulo que está na cena, aquele discípulo que... Imagine essa cena, né? Pedro é levado por João para defender o mestre, para buscar libertar o mestre. E o que Pedro faz? Pedro nega 3 vezes. Ele não está fazendo nada daquilo que Jesus não disse que ele iria fazer. Ele não está fazendo nada diferente. O fato é que isso é mostrado de uma maneira muito, muito dura, porque não foi diante de soldados, sendo inquirido, sendo pressionado, não. Foi uma mulher, uma porteira. Você não é um dos discípulos desse homem? Não, não sou. E quando Pedro usa a palavra não sou, ele está fazendo o quê? Ele está negando o eu sou. Ele está se colocando, e é detalhe do texto. Eu li para vocês vão lembrar. Eu li o texto e no texto diz assim: e Pedro fazia frio.
é a mesma cena no templo. Era noite, fazia frio, era inverno. Então, primeiro texto, a memória do sumo sacerdote que questiona. É o primeiro ponto, né, que a gente marca. O segundo é a resposta de Jesus. O terceiro, que está no centro, é o tapa. Porque por detrás daquele tapa existem duas atitudes. O quarto, que corresponde à quarta separação que existe no texto, é a resposta de Jesus. E por fim, o sumo sacerdote que decide mandá-lo embora. E aí vem aquela pergunta: peraí, mas ele não era sumo sacerdote, mas era como se fosse. Então, o sumo sacerdote, no início e no final, ele responde duas vezes e no centro tem um tapa. Jesus diz quem é e recebe o tapa. Ele é inquirido, responde, recebe o tapa. Depois, Pedro é inquirido e dá o tapa. É como se fosse repetida a mesma cena. Então, é o único episódio que apresenta uma violência contra Jesus, que Jesus se permite tocar. É um gesto simbólico, é um tapa real, mas significa muito mais. Esse ato improviso representa a rejeição de Israel, que é um tapa na cara de Deus. O sumo sacerdote, quando ele indaga acerca dos discípulos e da doutrina de Jesus, ele mostra que Jesus, em momento nenhum, ele deixa se questionar. Jesus não repete nada do que ele já havia dito. E uma outra coisa que é muito importante: Jesus foi indagado sobre seus discípulos e não os entregou. Não apresentou, não, aquele ali, ó, é meu discípulo. Não, Jesus não fez isso em momento nenhum. É interessante a resposta de Jesus, né? Jesus dá a resposta. Falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga, no templo, onde se reuniam os judeus. Nada falei às ocultas. E aqui Jesus está apresentando uma coisa. Esse julgamento, esta cena que está acontecendo, esse questionamento que Anás está fazendo, não é público. Não é na casa do sumo sacerdote real, mas é de uma autoridade silenciosa, soturna. Jesus está sendo julgado por aquele que governa Israel sem que ninguém veja. Tudo aconteceu durante a madrugada, longe do público. Só de manhã, depois que o galo canta, é que Jesus é enviado a Caifás. Por quê? Para quê? Simplesmente para aquele homem, aquele macaco, aquele pau-mandado, chancelar aquilo que que a autoridade misteriosa, a autoridade já tinha decidido. Qual a função desse julgamento? Amedrontar, calar, constranger. Mas aí o que acontece? Jesus deixa nasciente do que o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Ensinado. E aí a gente entende por que no versículo 20, a palavra, o verbo ensinar, é citado duas vezes. Ensinei. Nada falei oculto. No versículo 21, ensinei. Perguntem àqueles a quem ensinei. Seu ensinamento estava onde deveria estar, ou seja, na posse das testemunhas. Ele não delata as testemunhas. Vão ter que procurar as testemunhas, vão ter que ir atrás das testemunhas. Jesus não diz o conteúdo do que disse nem a quem disse. Ele diz o que falou e que falou abertamente. Ele enfatiza que a missão dele é falar, ser palavra, proclamar Deus. Contudo, ele acrescenta que quem quiser saber o que ele ensinou tem que perguntar aos discípulos. E o centro, vamos encontrar o evento do tapa. O tapa é Israel dizendo que não aceita aquilo. Não aceita que, de novo,
a palavra seja colocada nas mãos do povo, dos seus discípulos, daqueles que querem saber, e não na mão daqueles que querem manipular a verdade. E aí, o versículo 22 é irônico. A essas palavras, um dos guardas presentes dá uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Anás não é o sumo sacerdote. E aí é a cena. Ele não é o sacerdote, mas se porta como. Ele se coloca como. E aí, Anás não é o sumo sacerdote, mas é tratado como se fosse. Ou seja, João nos demonstra que as autoridades religiosas de Israel são uma farsa. Isso para os cristãos é muito importante, porque os cristãos do primeiro momento serão judeus. Serão judeus que vão se converter ao cristianismo, e uma das perguntas desses judeus é o seguinte: o que nós fazemos com as autoridades? As autoridades que nós temos aí são uma farsa. Elas agem de uma maneira soturna, eles agem de uma maneira que aquele que está lá, que todo mundo acha, ele simplesmente é um fantoche. É um fantoche das autoridades judaicas, é um fantoche da autoridade romana. Ele simplesmente está ocupando um lugar. Ele é uma figura decorativa, mas ele não representa o povo, não representa a vontade de Deus. Ele é o sumo pontífice e não faz a ponte entre Deus e os homens. Jesus replica, e é muito a resposta de Jesus: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? O valor simbólico dessa frase é muito rico. Se nós fôssemos parafrasear, nós iríamos dizer que, podíamos dizer que Jesus disse na cara de Anás, das autoridades de Israel: se minha doutrina é errada, mostra onde está o erro. Se eu apresentei Deus de maneira incorreta, diga-me onde está o incorreto. Mas se eu apresentei Deus de forma correta, conforme a revelação, por que vocês não aceitam? É um discurso muito forte. Esse discurso forte vai fortalecer o pensamento daqueles cristãos do primeiro momento, diante de Israel. Vai dar a força que eles precisam para deixar a doutrina do judaísmo e abraçar a Cristo. Por quê? Porque Israel se tornou, nos seus governantes, infiel, arrogante e mentiroso. Porque, mesmo sabendo da verdade, teimosamente, para defender os seus interesses particulares, que não são os interesses do povo, eles se recusam a aceitar, a escutar a verdade. Eles não levam em conta nem as provas. Jesus não delata ninguém, mas eles também não vão atrás de testemunhas. Simplesmente, o que acontece? Ele é amarrado de novo e enviado para ser chancelada a sentença que já tinha sido dada. Eles não estavam preocupados. Eles simplesmente queriam saber quem eram as outras pessoas que faziam parte do grupo. Jesus não apresenta isso. Jesus simplesmente diz: eu disse tudo o que eles tinham que ouvir. Os meus discípulos, as minhas testemunhas sabem o que eu disse. Pergunte a elas. Mas como aquilo estava sendo feito às escondidas, aquele julgamento estava sendo feito de uma maneira errada, eles não fariam isso. Em momento nenhum o povo foi chamado. Em momento nenhum se chamou as pessoas que Jesus tinha curado. Em momento nenhum se chamou as pessoas que tinham aclamado ele quando ele entrou em Jerusalém. Simplesmente, Anás, depois de decretar a sentença, mandou para Caifás, o sumo sacerdote. Pô, tem 2 sumos sacerdotes? Versículo 24, mandou para Caifás, o sumo sacerdote. Mas Jesus tinha apanhado porque tinha respondido de uma maneira que o sumo sacerdote. Então aqui fica clara a falsidade que governa Israel. E aí nós temos, após o tapa, o segundo tapa, que é a negação de Pedro.
que é o drama deste episódio. Jesus dá o poder a seus discípulos a serem suas testemunhas. Aqueles que ele ensinou vão dar testemunho da verdade. E o que Pedro faz? Primeiro diante de uma porteira, não sou. Ele se afasta, ele nega a missão que lhe foi dada. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio e se aquecia novamente. São João está fazendo menção ao afastamento de Deus. Ou seja, Pedro está longe, está se afastando da luz. Ele tem que buscar entre os guardas, entre algo para se aquecer, porque ele está frio. Eu imagino que a gente que já está fazendo esse caminho dos aspectos simbólicos, já tenham percebido isso, né? Esse frio é o inverno do templo, é o inverno das instituições religiosas, é a aridez, é a falta de luz, de lucidez nas decisões desses líderes de Israel, que não conduzem mais o povo, não representam mais a presença de Deus, mas simplesmente defendem os seus interesses particulares, as ocultas, escondidos, com manobras, com jogos. Gente, não se engane, isso continua na história da humanidade. Muitas coisas, muitas instituições que nós confiamos, que nós achamos que estão nos defendendo, não estão nos defendendo. Simplesmente estão nos manipulando. É por isso que o cristão tem que estar de olho no Evangelho, naquilo que Cristo disse, e se pautar por ali, dar testemunho daquilo que o Evangelho nos ensina. Mais uma vez, São João está sublinhando que se esfria, se apaga aquele que se afasta de Jesus. Imaginem o peso dessas palavras na reflexão apostólica, na reflexão da igreja dos primeiros tempos. Ou seja, aqueles que se afastam do Cristo e querem voltar para o judaísmo, aqueles que se afastam do Cristo e querem voltar para o paganismo, vão se esfriar, vão perder o fogo do Espírito Santo, vão perder a graça. Mas vamos lá. O tapa na cara de Jesus está sendo dado por Pedro, porque ele pertence aos discípulos, aqueles que Jesus confiou. Anás, vai lá e pergunta àqueles que ouviu. Eu falei publicamente, pergunte a eles. E uma mulher pergunta. Podia ser qualquer mulher, qualquer pessoa que queria saber sobre Jesus. Não conheço, não sou. João, ele não comenta sobre o arrependimento de Pedro em sua conversão, que o capítulo 21, o anexo de 21, vai ter o triplo questionamento de Jesus sobre o apóstolo. É uma intervenção relatando essa tripla negação. O versículo 15 e 16, o narrador se identifica como alguém, como esse discípulo amado. Por isso que essa reflexão ela é feita como se ela fosse observada por alguém. É os olhos de São João vendo tudo aquilo que aconteceu. Ele escutou o que Jesus disse. Ele escutou o que Anás perguntou. Ele escutou aquilo que Pedro respondeu. Ele é testemunho. Testemunho do que Jesus fez. Ou seja, Jesus deu autoridade aos seus discípulos para continuarem a sua obra, para serem os propagadores da verdade a Israel e ao mundo. E virou aquilo que Pedro fez. Negou essa autoridade. Ele não quis. Não sou. O canto do galo é uma marcação para a gente entender. O canto do galo ele está abrindo o momento para o raiar de um novo dia. O raiar de um novo dia, e nós vamos indicar a presença de Jesus diante de Pilatos, onde ele vai demonstrar a sua realeza não para os judeus mais, mas para o mundo. Eu sou rei, sim. Foi por isso que nasci e vim ao mundo. Essas são as palavras. Então, qual que é a dinâmica, a finalidade dessa simbologia por parte da teologia joanina dentro do capítulo 18, do versículo 12 até o versículo 17?
Qual é 27, desculpa. Qual é a dinâmica que está aqui? Bom, a dinâmica é essa. A missão do cristão é testemunhar aquilo que foi experimentado. Diante de qualquer tipo de questionamento, o cristão tem que saber, tem que dar aquilo que diz assim, estar pronto a dar testemunho da sua fé, a se tornar outro Cristo. E a gente não faz isso tirando as responsabilidades de nós e jogando nos ombros dos outros. Não, não é isso, porque Jesus não fez isso. Simplesmente perpetuando a propagação do evangelho, da verdade. Por quê? Porque o evangelho é uma fonte de verdade irretocável e inatacável. Se disse alguma coisa, se falei mal, prova. Mas se falei bem, por que me bates? Ou seja, se eu estou dando testemunho da verdade e a verdade é essa, ela é inquestionável, por que você não segue? Por que você não vive? E o terceiro ponto, para a humanidade, a partir desse momento não existem mais meias medidas. É crer em Cristo ou não crer em Cristo. E cada uma dessas duas opções tem a devida repercussão. Ou se aproxima da luz e vive a aurora do Espírito, ou vai viver o gelo, o frio, e vai ter que ficar se aquecendo na companhia de guardas e de soldados. É profundo isso. Então, nesta aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós tratamos disso, desta realidade, que é a missão do cristão em testemunhar o Evangelho, que é uma fonte de verdade irretocável e inatacável. E, por fim, qual a posição que nós tomamos? Nós dizemos eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo? Porque para cada uma das respostas tem a repercussão devida. Bom, gente boa, essa foi a aula de hoje. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Na próxima aula nós vamos ver o julgamento perante Pilatos, e onde nós vamos ver um diálogo sobre a realeza de Jesus. É a aurora do novo dia, é a aurora de uma nova humanidade. Esse será o tema da nossa próxima lição. Então, até o nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, você que está chegando agora, e de dar o seu like e seu dislike. Por hoje é só, que o Senhor esteja convosco e que Ele permaneça no meio de nós. Fiquem com Deus.